Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais uma denúncia para você a respeito da Microsoft, tá? Para você mostrar isso daí para todo mundo, tá? Ok? Vamos lá. O que significa isso que está aparecendo aí atrás, aí que você está vendo? Isso daí é uma montanha da Nova Zelândia, tá? Ok? Poxa, o que significa isso daí? Essa imagem é o seguinte, é como se fosse a imagem de uma floresta, tá? Você não está vendo aí, mas eu estou vendo aqui, tá? É uma imagem de uma floresta com um grande lago assim imenso assim embaixo e em cima as montanhas cheias de gelo, tá? Ok? O que significa essa imagem da Microsoft recomendada para mim, tá? Significa que esse morro aí são os morros do mercado de drogas, tá? Ok? São os morros, tá? Aqui do Brasil, tá? Como você sabe que o mercado de drogas nos outros países, tá? Ele não é perpetuado em morros, né? Alguns lugares sim, tá? Mas essa imagem aí está sendo recomendada em português aqui, ó. Tá vendo? Você vai ver aqui o nome do país está escrito em português, ou seja, esta imagem internacional é sempre recomendada em português no meu computador e provavelmente no seu também. Cada vez que eles recomendaram uma imagem dessa no seu computador, procure saber quantas vezes isso aconteceu, tá? Ok? Cada vez que eles recomendaram uma imagem dessas, foi uma ameaça e uma ofensa contra você, tá? Ok? Você vai delatar isso para todo mundo. E esse branco, esse morro branco, tá? Significa drogas, tá? Mercado de drogas. E é uma imagem da Nova Zelândia, que eu vou colocar mais força para você no testemunho. O que é isso daí? A Nova Zelândia é uma colônia, tá? Inglesa. É uma colônia dos ingleses, tá? E os nativos daquele lugar, preste atenção em tudo que eu vou falar aqui, você fale isso para todo mundo, tá? Para todo mundo saber, tá? Você sabe que a religião, a Inglaterra não é onde se originou, tá? O protestantismo, né? Mas o protestantismo é controlado pelos ingleses, tá? Ok? Por que não se originou? Porque na verdade o Império Inglês se originou, tá? Do Império Romano, tá? Dos resquícios, tá? Do Império Romano. Então a religião católica, entre aspas, tá? Originou a Inglaterra, tá? E alguns países da Europa também, vizinhos, como por exemplo a Escócia, tá? Ok? Eles têm cultura de religião, tá? Religião católica, e a religião protestante, ela se originou nos Estados Unidos, eu acho, né? Nos Estados Unidos, mas também na Inglaterra também. Só que não se originou no começo da Inglaterra, mas depois. O protestantismo é um movimento que veio bem depois, tá? Você sabe da questão do catolicismo, tá? A divisão do catolicismo para o protestantismo. E aí o protestantismo, eu já expliquei no outro vídeo, tá? Não vou falar para você, ele é recontrolado pelos ingleses, tá? Com o império, ou seja, o império inglês, para não ter um grupo funcionando no mundo fora do controle deles, eles controlam os protestantes e automaticamente os evangélicos, tá? Os evangélicos é uma facção que provém dos protestantes, então esse grupo é controlado por eles. E como o Império Inglês é satânico, tá? Eles automaticamente vão satanizar essa religião evangélica, tá? Ok? Assim como a religião católica se originou com satânicos, tá? A religião católica, desde a origem mesmo, tá, do Império Romano, na época da Bíblia, é satânico e daí por diante. E nos tempos medievais também foi satânico, tá? Ok? E é satânico até hoje, tá? Sim, tá? Tem uma seita de satanismo, tá? Que usa símbolos de cruz, tá? Que tá lá no posts de denúncias.blogspot.com. Até o dia de hoje, do mesmo jeito, tá? Do mesmo jeito que se originou a religião católica satânica, até o dia de hoje, satânica do mesmo jeito, tá? Você delata isso para todo mundo, tá? Delate sempre, tá? A religião católica é uma religião satânica, tá? Ok? E a religião protestante ela é controlada para ser satânica. Pronto, não existe nenhum tipo de religião evangélica, tá, que não seja satânica, nenhuma, tá? Ok? Aí eu vou dar uma prova para você. Se você diz para mim que existe algum grupo evangélico, tá, que está agregado a esse esquema e não é satânico, é impossível isso daí, impossível. Por quê? Porque os judeus, tá,
Antes da Segunda Guerra Mundial, estou dando uma prova para você, tá? Os judeus antes da Segunda Guerra Mundial, eles não pertenciam ao Império Inglês, tá? Eles não pertenciam ao governo internacional. Eles foram vitimados, tá, por uma grande conspiração destruidora em cima deles, destruiu eles, tá? Mas considerando também que eles já estavam movidos de uma má doutrina, tá? Ok, você entendeu? O sionismo, tá? Foi criado antes da Segunda Guerra Mundial. Eles já praticavam isso daí. Foi nesse momento aí que o Império Inglês caiu em cima deles, destruiu e controlou eles. E então o sionismo trabalha, tá, para esses grupos internacionais aí, os judeus, tá? Ok? Então eu estou dando para você uma prova que da mesma forma a religião evangélica é controlada por isso daí. E isso daí é mercado de drogas, tá? Eu vou falar mais coisa para você ter certeza que esse branco, essa imagem dessa montanha branca, o simbolismo é justamente o mercado de drogas, tá? Ok? A primeira coisa é que Winston Churchill, tá? Nos tempos do Winston Churchill, tá? O comércio de ópio em Hong Kong, tá? Em Hong Kong era comercializado ópio, era mais um tipo de drogas, tá? Que era vendido pelo governo inglês, tá? Eles vendiam aquilo ali na cara de pau mesmo, tá? Ok? Só que era legalizado, era uma droga, para eu comparar aqui para você, para eu não citar o nome das tais drogas, tá? Mas era uma droga assim destruidora mesmo, tá? Consegue entender? Como assim destruidora? Alucinógeno, assim, que a pessoa fumava e ficava doidão mesmo, assim, todo aloprado. Tem até um filme que mostra isso daí. Tudo isso aqui é meu. Tem até um filme que mostra, tá? Que é tudo isso aqui é meu. Tem até um filme que mostra que é o do Inferno, tá? O filme do Inferno mostra que o investigador que estava investigando aquele criminoso, usuário de ópio, ele ficava todo doidão assim, todo grogue assim, tá? Ok? Era essa droga, presta atenção. E aí o que acontece? Tudo isso aqui é meu, tá? Nunca vi outra pessoa mostrando. Pronto, então o ópio. Tá, e o que significa a imagem da Nova Zelândia? Os aborígenes, tá? Os nativos da Nova Zelândia são os aborígenes, que é um pessoal assim, que eles são como se fossem índios, tá? Eles são semelhantes a índios, tá? E eles são todos usuários de uma droga, tá? Semelhante ao ópio, ok? Você sabe que tem grupos de indígenas, tá? Que eles têm o costume de usar drogas, né? Sim, tem grupos de indígenas que eles usam drogas de fumar, né? Ervas que eles fumam, né? Ervas ou então alguma outra coisa semelhante a isso daí que eles fumam e ficam lá se dopando com aquilo ali, né? É isso daí. Por isso que essa imagem está sendo recomendada para mim, porque a Nova Zelândia, não tenha dúvida, tá, que esse país aí é um antro realmente de mercado de drogas, tá? E de esconder drogas ali. E aonde eu quero chegar para você? Essa empresa, tá, Microsoft, isso daí é uma quadrilha, tá? Isso daí é uma quadrilha, isso daí é uma empresa extremamente fraudulenta, tá? Mentirosos, trapaceiros, puxa-sacos, tá? Ok? Ladrões, associação de bandidos mesmo, tá? Ok? Você delate isso sempre, tá? Sempre, tá? Isso daí é uma quadrilha maldita mesmo. E aí eu expliquei para você. Tem alguns filmes muito legais, tá? Que você veja, que é o seguinte, aquele filme A Praia. Eu não assisti, vi somente uma cena, tá? Entendi toda a ideia do filme, tá? Muito bom para você ver, tá? Esse filme aí, ele mostra o que a liberdade de uma pessoa usar drogas vai fazer com aquelas pessoas ali. E o que está envolvido, as conspirações que está envolvido. Veja, tá? Uma das situações interessantes ali é uma das mulheres que tem ali junto com eles, que eles eram como se fossem assim, pessoas comuns assim, que estavam ali, e quando eles descobrem aquilo ali, começam a se envolver, uma das personagens da história, ela começa a idolatrar o uso de drogas de tal forma que ela cria uma seita, ela cria uma religião da droga, e ela começa a adorar a droga como se fosse um deus, tá? Ok? E isso daí é essas pessoas que são envolvidas com espionagem, magia negra e conspiração, tá? E automaticamente com isso daí, tá? Pode delatar para todo mundo, tá? Ok? Quem pratica espionagem, tá? E magia negra em você são usuários, tá? E mercadores de drogas, tá? Ok? Você não é espionado através da sua geladeira,
da sua máquina de lavar, do seu computador, do seu tablet, por outra coisa a não ser por usuários de drogas, tá? Ok? Usuários e vendedores de drogas, tá? Criminosos de altíssima periculosidade, essa prática no seu olho, tá? Preste atenção. Tem um outro filme também, que é do Nicolas Cage, muito interessante esse filme. Só que é para você que é uma pessoa bastante perspicaz, mas eu vou ajudar você a entender esse filme aqui. Eu não sei o nome do filme, mas o cara era como se fosse, você procure, os atores são o seguinte, é o Nicolas Cage e Meryl Streep. Se você procurar esses dois atores aí, você vai encontrar esse filme. O filme é o seguinte, uma mulher, ela se interessa por pesquisar a respeito de determinadas flores, não vou falar qual aqui, tá? Uma determinada flor. E ela sabe de um mistério que tem nas flores, tá? Nessa flor, que é o mistério de que o pássaro, ele vem sempre pegar o pólen daquela flor, tá? O pássaro vem pegar o pólen daquela flor ali. Então ela é apenas uma repórter assim, jornalística que se interessa por essa curiosidade. E ao conhecer uma determinada pessoa que começa a falar mais coisas a respeito disso, o cara revela para ela que ele tinha um esquema onde ele pegava o pólen daquela flor ali e transformava num pó, e esse pó, quando eles ingeriam aquilo ali, eles ficavam grogues, como uma droga mesmo. Eles conseguiam extrair aquele conteúdo daquela flor ali. Só que eu acho que aquilo ali não lembro tudo, tá? Mas a questão é que eles usavam aquilo ali, entre eles ali. Aí ela começa a usar daquela droga ali. E aí aquela mulher que era uma pessoa bem sucedida, uma pessoa normal, ela começa a decair completamente a vida dela. Ela começa a se proceder assim como uma pessoa completamente despreocupada, tá? E ela começa a se misturar com aquele cara ali e viver de uma vida completamente diferente a dela, porque ela se torna viciada em droga, tá? E o que isso significa? É só isso, essa é a ideia que o filme mostra. Você vai ver outras situações no meio da história que não tem nada a ver com aquilo ali, tá? E o filme é assim, aí você fica uma interrogação, o que significa esse filme? Significa o seguinte, tá? Que pessoas, tá, que são mercadores de drogas, tá, eles são recrutados, ou eles são recrutados para se transformarem em criminosos. Não existe meio termo, tá? Eu quero que você entenda de uma vez por todas. A razão por que esta quadrilha vagabunda está recomendando essa imagem para mim não é por outra coisa a não ser para me ameaçar. De que eles estão destruindo as minhas coisas todos os dias, tá? E eles estão colocando bandidos para me prejudicar. E quando eles colocam uma montanha imensa assim, branca, tá? E isso daí é o simbolismo das drogas, tá? Eles estão mostrando que eles estão mandando no seu bairro e controlando você, e você é obrigado a fazer a vontade disso daí. Você consegue entender? Você vai falar isso para todo mundo, tá? Ok? É por isso que você está vendo, tá, a guerra da Ucrânia, tá, contra a Rússia. Consegue entender? Ok? Preste atenção. É isso daí que está causando esta guerra, tá? Ok? Preste atenção para você entender. Então, eu quero que você entenda isso, tá? Ok? Ó, a imagem é da Nova Zelândia, então significa o Império Inglês. Significa o grupo inglês. E o grupo inglês é justamente o grupo da religião católica, tá? E da religião evangélica. E é o que? Mercado de drogas. Logo, os bandidos do seu bairro, do morro e dos pontos de música alta. Então, a última ideia que eu vou jogar aqui para você é o seguinte. Os vizinhos do crime organizado. Esses vagabundos, eles estão no seu bairro fingindo que eles estão dando proteção, tá? E que existe um grupo de comunistas que está conspirando contra isso. Isso é completamente absurdo, tá? Mas isso é completamente absurdo, tá? Significa que qualquer bandidagem que está funcionando nesse país, tá? Seja comunista ou anticomunista, está junto com eles. Consegue entender? Está ajustado com eles. Eu até acredito, tá, que um posicionamento de um grupo comunista, tá, está justamente a favor disso daí que está aparecendo aí atrás. Você consegue entender o que eu estou falando? Ok? Tá? O Império Inglês, ó, preste atenção. A Microsoft é comunista ou anticomunista? Eu acredito que as duas coisas. Porque isso aí é uma imagem do Império Inglês, certo? Isto é uma imagem do Império Inglês. Então, se algum idiota diz que a Microsoft é uma empresa comunista, tá?
Isso é completamente absurdo, tá? Ok? Consegue entender? Por quê? Porque na verdade seria o quê? O comunismo do governo internacional, seria esse o raciocínio, né? Então, o Império Inglês tem alta conexão com a Microsoft, tá? Ok? Cada vez que eles estiveram para me ameaçar bastante aqui, essas recomendações aqui, quando os bandidos estavam colocando barulho aqui, era sempre imagens inglesas, tá? De locais ingleses, tá? A Microsoft e o Império Inglês assim, ó, tá? O Império Inglês e também o francês também, tá? Ok? Ok? Para você entender, tá? E por que eles não ostentam os judeus, o Império de Israel? Por quê? Porque dizem que é Israel que controla o mundo, não é verdade? Agora eu vou falar para você que não. É sim, eu já expliquei para você. Só quem fala sou eu. A respeito dos judeus, tá? Desde 2013 eu vim falando. Só que eu vou explicar para você. Pô, não, os judeus controlam o mundo. Os judeus são recrutados para fazer frente, tá? Então controlar o mundo para os grupos que estão mais acima, tá? Ok? Você tem que entender que, por mais que você entenda que os judeus estão à frente de tudo isso daí acima, tá? Eles são recrutados para fazer linha de frente, tá? Sim, é isso daí mesmo. Por quê? Porque é uma forma de eu pegar alguma coisa e colocar para estar à frente, ó, vai você assim, ó, vai você na frente e você vai ficar por cima. É isso daí que acontece com a questão dos judeus, tá? Ok? Eu já falei que os judeus eles são recrutados para ensinar magia negra, tá? E para fazer conspirações no mundo, tá? Ok? Em outras palavras, se você entender bem o que eu falei, você vai começar a entender que na verdade os judeus foram eles que fizeram a Segunda Guerra Mundial contra eles mesmos para daqui a pouco eles trabalharem para os ingleses. Esse seria o raciocínio da situação, tá? Ilustrativa para você entender, tá? Então, eu quero falar para você, tá? Para você estar sempre delatando isso daí, tá? A Microsoft, a Sony, tá? Ok? Religião católica, evangélico. Deixa eu só concluir o raciocínio dos vizinhos do crime organizado. Esses vagabundos, eles estão fingindo que estão dando segurança. Você consegue entender? Eles estão fingindo que tem um grupo de comunistas. Tem um grupo de criminosos, tudo tá tudo associado, tá tudo mancomunado com eles, é tudo mentira. Como eu mostrei aqui para você, algum cagalhão imbecil vai dizer que a Microsoft é comunista, mas todas as imagens que são recomendadas pela Microsoft, nenhuma delas é comunista. Você consegue entender? Porque se a Microsoft fosse comunista, estaria recomendando imagens da China, imagens da Rússia, consegue entender? E é justamente os países que eles nunca recomendam imagens, somente o Império Inglês, tá? Ok? Que é da Cruz do Cu de Malta, ok? Então, poxa Jorge, mas o procedimento dessas empresas é comunista. Sim, isso daí sim, eu já falei várias vezes, tá? Ok? Quais são os sistemas de governo que esses grupos impõem? Feudalismo, tá? O modelo do feudalismo, o modelo da monarquia, tá? O modelo do comunismo, tá? Ok? Essas três coisas funcionam dentro dos Estados Unidos, tá? E é um modelo que eles usam para controlar o mundo, tá? Feudalismo significa o quê? Feudalismo significa quem tem mais dinheiro. Tá? É meu tudo isso aqui. Sou o primeiro, inclusive, a falar. Ok? Não, mas eu que falei primeiro! Ok? Pronto. Ok? Há muito tempo eu venho falando aqui sendo espionado. Então, o feudalismo, tá? É um modelo onde quem tem mais dinheiro controla, tá? Quem tem mais dinheiro. Ok? E quando foi que você falou a primeira vez? Deixa eu ver aqui. Foi depois de 2016 que eu comecei a falar, ok? Aqui é tudo meu. Feudalismo, ok? Então o feudalismo, tá? É um dos sistemas que controla. Quem tem mais dinheiro manda, tá? O segundo é a monarquia. Existe um grupo imperial, tá? Que está mandando, consegue entender? E é como se eles fossem uma dinastia, mas eu já expliquei para você que por mais que eles sejam, se eles são somente uma dinastia, tá, eles teriam sido derrubados pelos grupos ambiciosos que estão abaixo deles. Então eles compram influência e na verdade eles controlam de fato, consegue entender? Se eles não estiverem controlando de fato, esses grupos abaixo não vão respeitar eles, tá? Então funciona uma monarquia
pelo ponto de vista de quem está controlado, no ponto de vista deles não, tá? Ok? Eles na verdade controlam mesmo, tá? Ok? É por isso que eles aumentam criminosos no mundo, tá? Ok? Uma das razões por que eles controlam até hoje não é porque eles têm jogado bem, feito bons negócios, tá? Mas é porque eles têm feito justamente maus negócios mesmo, para estar ainda aí, tá? Senão já tinham saído há muito tempo. Então, monarquia, feudalismo, tá? E comunismo. Comunismo, qual seria o raciocínio? O raciocínio de que tudo isso aqui é meu. Nunca estudei sobre comunismo. Cada vez que eu falei a palavra sobre comunismo é meu. Ok? Tá? Ok? Nunca aprendi nada de outra pessoa. Tá? Esse indivíduo provavelmente fala isso na minha frente. Eu quebro a cara desse vagabundo. Eu quero saber quem é esse babaca que me ensinou. Eu quero ver quem é esse cuzão aí que andou dizendo que me ensinou. Ele tem que falar isso na minha cara, que eu quebro a cara dele. Então vamos lá. Comunismo já seria o seguinte raciocínio, tá? É massificar todo mundo, tá? Massificar todo mundo e ter um grupo, claro, tem uma alta sociedade, tá? Que vai ser mais beneficiária, mas passar o prumo em todo mundo, ok? Por exemplo, doutrinas como, por exemplo, tudo é de todos, nada é de ninguém. Você não poder colocar o nome naquilo que é seu, você ter aquilo que é seu roubado e partilhado por outras pessoas. Mesmo que não tenha, um país não tenha o símbolo do comunismo e ele não é comunista, isso daí é comunismo, tá? Ok? Em outras palavras, isso daí vem dos Estados Unidos, tá? Ok? Então, ok? Procura saber se algum vagabundo fez uma ameaça de morte e falou que iria me matar ou que eu vou morrer, tá? Para matar esse indivíduo aí que falou isso, espionando esse aparelho com tablet aqui agora, ok? Então eu quero falar para você, tá, que você odeia essa empresa, tá, ok? Aí pronto, então os vizinhos do crime organizado são vagabundos, tá, que estão no seu bairro, tá, fingindo que estão dando segurança. Não, não. Eles estão mantendo o bairro cativo, preste atenção, para encerrar, tá? Eles estão mantendo o seu bairro cativo, fingindo que eles estão dando segurança e eles estão roubando tudo que é de vocês e passando tanto para os bandidos que estão no morro, tá? Ok? Nos pontos de música alto, como essas empresas roubando de vocês. E eles estão fingindo que estão dando segurança. E o que seria uma pessoa, uma pessoa ser uma ameaça no bairro? Quem é essa pessoa que é a tal da ameaça? É a pessoa que eles estão roubando e destruindo essa pessoa e essa pessoa não está aceitando isso daí. Essa pessoa vai ser incriminado por eles, tá? E vai ser como se fosse o lobo no meio das ovelhas. Ok? Que é uma outra linguagem bastante interessante aqui. Tá? Ok? Como assim? O lobo, esse daí é o lobo no meio das ovelhas. O lobo está sequestrado, ó. O lobo está sendo roubado por eles. O lobo está sendo ameaçado por essas ovelhas aí, tá? Essas ovelhas estão roubando essa pessoa, esse lobo, tá? Esse lobo está sendo vítima de várias conspirações, tá? Mas esse daí é o lobo, ok? Este tal desse lobo aí é um de vocês aqui no bairro. É vários de vocês aqui no bairro sem saber. Eles estão grudados nos aparelhos de vocês, passando a mão em tudo que é de vocês. Eles estão ofendendo vários de vocês. Vários de vocês estão em lista negra, tá? Ok? Você pode me cobrar isso daí. Ó, tudo aqui no bairro que é mercador de drogas está acima desse esquema. Estão passando a mão em tudo que é de vocês, tá? Se você soube que neste bairro ou no seu bairro tem indivíduos que são mercadores de drogas, tá? Que são pastores, ó. Pastores, católicos ou mercadores de drogas. Pelo menos 3 perfis, dentre outras coisas. Donos de loja associados com esse esquema. Isso daí está roubando o bairro, tá? 50% de pessoas estão sendo, 100% de pessoas estão sendo vigiadas e roubadas. 50% estão sendo vítimas de conspiração e estão sendo roubados em potencial. E 10% estão sendo mais incomodados ainda com magia negra, tá? Ok? Acaba com isso daí, tá? Fala para todo mundo, tá? Ok? Significa, o esquema é o seguinte, pronto, quando você delatar o que esses vizinhos, o que esses esses vizinhos vão fazer, eles são as ovelhas, não é? Eles vão virar terrorista. Eles vão começar a fazer fraude.
todos os dias, tá? Todos os dias eu tô tendo que denunciar aqui o esquema do David aqui, ele fazendo fraude, todos os dias eu tenho que denunciar. Quando eles acobertam as fraudes, eles jogam uma série de fraude de novo em cima de mim, eles começam a sorrir, ficam todos felizes aqui, porque eles já jogaram fraude de que eu sou bandido, que eu sou maluco, não sei o que. Eu quero falar para você desmantelar isso daí, tá? Você nunca vai progredir, você nunca vai progredir, você nunca vai ser dono do que é seu, você nunca vai chegar a lugar nenhum, ok? Eu já falei para você, eu falei num desses vídeos aí, foi o seguinte, preste atenção. Só quem fala para você sou eu, tá? Quando você vê um indivíduo que é vlogger financiado, ele faz parte desse esquema. Ele é mercador de drogas, é espoliador, é fraudador, ganha dinheiro para caluniar pessoas, espiona a pessoa, finge que tem determinados criminosos, é os vloggers financiados. Quando você vê uma pessoa com um canal na internet que não é financiado e está fazendo alguma coisa na internet, essa pessoa está completamente por conta dela mesma. Como assim? Ó, por exemplo, quando você acorda de manhã e vai para o seu trabalho, você não tem nenhuma garantia de que amanhã você pode perder o seu emprego agora. Você pode perder o seu emprego, consegue entender? Você pode ficar sem nada, você pode cair numa... Você já parou para pensar nisso daí? Você tem um trabalho que você trabalha todo dia. Claro que tem determinadas leis que é o quê? Fundo de garantia, né? Você não pode ser demitido a troco de nada. Mas se você está sendo explorado no seu trabalho, você vai ter que aceitar. Você está sendo vítima de várias vezes, tem que aceitar. Você não tem com quem reclamar. Consegue entender? E o dia que você levar uma demissão e você não conseguir colocar um outro currículo e você não trabalhar, você se fudeu. Você se fudeu completamente, tá? Consegue entender? E você tem que ser grato ainda. Você tem que ser grato a eles. A gente está dando a proteção aqui no bairro. Você nunca vai conseguir nada na vida. E você está vivendo na sorte mesmo de você não ser demitido. Porque a hora que você for demitido e você jogar o currículo e bater e não tiver nada, tá? Aí você vai ter que inventar alguma coisa na internet para você ganhar dinheiro. Ok? Eu tô te falando, tá? Isso daí é os vizinhos do crime organizado. Você vai delatar tudo isso daí, tá? Esses indivíduos, percebeu? Eles são criminosos, são terroristas controlando o seu bairro. Eles são lobos em pele de ovelhas. Ok? E aí eu tô convocando você para ser o lobo. Ok? Eu quero que você seja mais um lobo nesse esquema, ok? Tá? Ok? É isso daí. É uma grande farsa mesmo, tá? Ok? Canalhas mesmo, eles estão caluniando você e pisoteando tudo de vocês mesmo, tá? Pode me cobrar, tá? São 20 anos sendo vítima disso daí, tá? Ok? Fale sempre a verdade, tá? Verdade, verdade, sempre verdade, tá? Só a verdade, ok?